Que Deus te fortaleça, te abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar com você para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Sem mais delongas, nós vamos estar orando para que Deus nos abençoe. Pai querido, Pai santo, venha nos fortalecer. Que nunca a carne e o sangue queira, Senhor meu Pai, falar da Tua palavra. Porque sabemos, Senhor meu Pai, que a carne e o sangue só tem conjecturas humanas. Só tem, Senhor meu Pai, pensamentos dessa terra. Mas nós clamamos, em nome do Senhor Jesus, a presença do Teu Espírito Santo, que Ele venha nos trazer, iluminar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Senhor, vai quebrando todo aguilhão, toda obra contrária, direciona-nos aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Pai, das Tuas bênçãos, eu clamo da Sua misericórdia sobre nós, porque somos pecadores e carentes do Senhor, meu Deus. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Teu nome. Nos ajuda, Pai, em nossas labutas, dificuldades, em nossas atribulações, que o Senhor esteja nos dando força para vencer toda sorte de pecado e de tentações que vem até nós, que quer, Senhor meu Pai, muitas vezes que nós venhamos a nos desviar da Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos a Tua graça e misericórdia. Amém, Jesus. Interessante nós observarmos que o pecado ele é destruidor, avassalador. O pecado muitas vezes quer nos afastar do Senhor Jesus. O pecado muitas vezes quer nos afastar das benesses de tudo aquilo de maravilhoso que Deus tem para mim e para você. É interessante nós notarmos que lá em Gênesis, a partir de quando o Senhor criou o homem, observe bem que Deus ele criou com o maior amor, Na verdade, o homem é tido aí como a coroa da criação. Naquele momento, o homem ele poderia desfrutar de tudo, das delícias do jardim do Éden. O homem poderia também desfrutar da bênção de estar na presença de Deus, de viver uma vida diante do Senhor, E nós observamos, meus amados, que naquele momento muito esplendoroso, muito maravilhoso, o homem andava no jardim do Éden livremente, comendo dos seus frutos, trabalhando, fazendo tudo aquilo que ele tinha prazer, Observe bem que coisa maravilhosa da parte de Deus, que Deus proporcionou ao homem. No entanto, o Senhor necessitava provar o homem para ver se nele havia obediência. Naquele momento o Senhor pegou e disse, olha, você pode comer livremente de todos os frutos que estão aqui no jardim do Éden, de todas as árvores. No entanto, a árvore do conhecimento e do bem e do mal não coma. É proibido a você. E nós observamos que Eva, ao chegar perto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia um ser chamado Satanás que estava no corpo de uma serpente. E de repente houve uma tentação, na onde a serpente enganou Eva, dizendo que ela se pareceria com Deus se ela comesse daquele fruto, que ela estaria acima do Criador. Meus amados, e naquele momento em diante que essa mulher foi enganada, ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela também deu ao seu esposo. Aí nós observamos que entre outros tipos de sentença que foi dado à mulher e à serpente, foi dado a maior sentença para o homem, Porque o homem passou agora a viver em um mundo completamente degradado, onde a maldade, a crueldade, onde a miséria, onde as doenças, as enfermidades, o peso pelo trabalho, onde o homem iria estar completamente separado de Deus, no sentido espiritual e depois no sentido material, onde o seu corpo iria ser completamente exterminado e ali a terra iria estar comendo o corpo do homem, ou a terra estaria ali fragmentando o corpo do homem. Olha bem, meus queridos, que coisa terrível. Olha só o que o pecado proporcionou na vida de Adão e de Eva.
E nós observamos que antes disso, lógico, nós devemos meditar em algumas coisas. Aquele homem já estava sentindo vergonha do próprio Deus. Este homem já estava sentindo vergonha do seu cônjuge, não é? Aquela mulher estava sentindo vergonha do seu marido. Observe bem o que o pecado pode ocasionar nas nossas vidas, não é? O quanto de condenação, o quanto de dor, o quanto de pesar que o pecado pode proporcionar na minha e na sua vida. No entanto, Gênesis 3, no versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós observamos que o Senhor já tinha arquitetado uma pessoa para vir no futuro, para vir restituir o homem, perdoar os seus pecados, trazer ao homem uma vida completamente diferenciada da vida do sistema deste mundo. Um mundo que por causa do homem o pecado entrou. No entanto, o Senhor já tinha uma solução, e essa solução se chamava Jesus Cristo. Meus amados, nós vemos que no decorrer do tempo, do Velho Testamento, nós podemos ver quanto que o Senhor ele foi tão maravilhoso, tão tremendo em preservar a semente da mulher. Até aquele dia na onde nós vemos que em Mateus, vemos em Marcos, vemos em Lucas e vemos também ali no Evangelho de João, que foi revelado o grande Salvador do mundo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio para me restituir e restituir a você. Que coisa tremenda nós sabermos que embora o homem tenha pecado ali no Jardim do Éden, mas Deus, ele já de antemão tem nos chamado ao perdão através do sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreu por nós, aquele que desceu na terra como ser humano, 100% homem, 100% Deus, mas ele se despojou da sua glória e majestade para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que coisa maravilhosa, não é? Que nós podemos observar que nós não precisamos ficar em pecado. Basta tão somente nós pedirmos que Jesus vinha habitar no nosso coração, que ele vinha perdoar os nossos pecados. O pecado, como já foi falado, é algo terrível, que pode destruir, que pode fragmentar, que pode acabar com a minha e com a sua vida. Saiba disso, meu amado e amada irmã. Deus ele tem perdão para você, tem perdão para mim, meus amados, para que nós venhamos a viver uma vida plena, uma vida que na verdade psicologicamente é uma vida estável, uma vida na verdade que é maravilhosa, que na onde nós podemos vencer e ter vitórias, mesmo mediante as situações, as lutas difíceis, nós temos vitória, porque o próprio Jesus ele falou isso em João 16, versículo de número 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por você. Então, veja bem que toda a preocupação, toda a luta, toda situação difícil tem que estar nas mãos do Senhor. Na onde o próprio Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem tem cuidado de nós? Jesus tem cuidado de nós. Então as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas desventuras, as nossas decepções, sabe? Muitas vezes as nossas atribulações, tudo isso tem que ser lançado sobre o Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que coisa tremenda é saber que existe alguém que está cuidando de mim e de você. Agora observemos como o pecado é avassalador. No Salmo de número 32 tem muitas coisas para nós aprendermos. Vamos observar os Salmos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, nesse salmo, nós poderíamos aprender e tirar várias lições. A primeira lição que o salmista Davi, aquele que era o homem segundo o coração de Deus, mas caiu em pecados, no entanto, ele não permaneceu no pecado. Ele se arrependeu dos seus pecados e voltou correndo para o Senhor. Tanto que também no Salmo de número 51, o próprio Davi, ele não queria perder o Espírito Santo. Ele não queria deixar que as coisas do Senhor pudessem ser abandonadas por ele, por causa do seu pecado. E ele mesmo fala que entre as coisas que ele tinha, o reino que ele tinha, ele daria tudo para que o Espírito Santo não saísse de sua vida. Isso está no Salmo 51, no versos de número 11. Mas observe bem que Davi, ele aqui faz um relato, né, dos seus pecados, o quanto que ele sofreu quando ele ficou escondendo o pecado. Muitas vezes, né, nós queremos maquiar o nosso pecado, queremos falar que nós não pecamos. Muitas vezes existem aqueles pecados escondidos, né? Muitas vezes existe aquele pecado que, na verdade, parece que ninguém está sabendo. E Deus muitas vezes me incomoda você também, para que a gente venha deixar esses pecados. Agora observe bem o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então aquele que deixa o pecado, ele é bem-aventurado, ele é alegre, ele é contente, não é? Porque a sua vida já não se baseia mais em pecado. No versículo 2 assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Olha só, então o coração da pessoa é livre. O coração da pessoa está purificado diante de Deus. Deus está vendo o coração do homem, né? Deus está contemplando o coração do homem para ver se tem pecado ou não. É isso que o Senhor ele fala quando ele escolhe Davi. Ali em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7, o Senhor diz ali que ele não olha a aparência do homem, mas ele vê o quê? O coração da pessoa. Então, ele contempla o meu e o seu coração, para ver se tem alguma falha, algum erro, se existe algum pecado. É isso que nós aprendemos pela palavra. Agora, continuando, no versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então, todo dia. O que significa isso? Significa que ele ficou completamente doente, enfermo. Ele ficou com uma doença, sabe? Porque envelheceram, porque, sabe, a doença psicológica, a doença na carne, a doença no nosso corpo, tudo isso pode ser proveniente de pecado também. Não estou falando que é só de pecado. Mas por isso nós devemos tomar cuidado, que nós não venhamos a pecar.
E agora diz aqui, olha só no versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então o Senhor muitas vezes ele pesa a mão. Ele fala, meu filho, não faça isso. Até mesmo de uma maneira, como uma maneira de repreensão. Uma maneira muitas vezes que nós venhamos a compreender que nós devemos voltar para Deus, não é? E muitas vezes o Deus ele pega pesado conosco, ele pega pesado, porque ele não quer ver ninguém em pecado, ele não quer ver ninguém em pecado, não quer ver ninguém em transgressão, mas o Senhor ele quer que nós venhamos a viver em paz com ele. Então, observe bem que o pecado ele faz isso conosco, mas o Senhor é tão misericordioso que ele nos chama a atenção. O Senhor muitas vezes nos repreende, o Senhor muitas vezes ele faz isso para quê? Para que eu e você venhamos a reconhecer que nós precisamos dele e que nós precisamos nos consertar diante de Deus. Então veja bem o que está escrito aqui no versículo de número 4. Diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O Senhor está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. O Senhor está sempre disposto, aberto. O Senhor está 24 horas, 30 horas, sempre ali disposto a perdoar. Basta tão somente nós confessarmos os nossos pecados. Falar para Ele, Senhor, eu errei nisso, falei nisso aqui. Senhor, olha, eu não quero ficar com esse pecado oculto. Senhor, eu não quero viver dessa forma dissoluta. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Perdoa os meus pecados e o Senhor vai perdoar. Está entendendo? O Senhor vai perdoar, né? Porque é isso que o salmista fala, né? O Senhor tem promessa para a tua vida, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida. E continuando, no versículo 6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de ter poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então muitas vezes as atribulações, as lutas, as adversidades vêm como águas destruidoras. Mas quando o Senhor, quando você, meu amado e minha amada irmã, clama a misericórdia do Senhor, clama a presença de Deus, o Senhor ele vai transbordar o teu coração, o Senhor vai encher o teu coração, o Senhor ele vai te encontrar, o Senhor vai ao seu encontro e te levanta, sabe? Mesmo em meio às tribulações e às lutas, o Senhor te coloca de pé. Aí no versículo de número 7, a palavra do Senhor fala assim, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então, observe bem, na medida que o salmista ele pediu perdão dos seus pecados, determinadas coisas foram acontecendo nas suas vidas, coisas tremendas. O Senhor foi levantando ele, o Senhor se mostrou como um Deus alegre, um Deus que restaura, um Deus que manifesta o seu poder e a sua graça. O Senhor começou a colocar alegria no salmista, o Senhor colocou cânticos novos no coração do salmista. E muitas vezes, meus amados, nós observamos que quando pessoas ficam em pecado, em transgressão, em iniquidade, isso já aconteceu comigo, com você, né? A pessoa quando fica ali escondendo o seu pecado, ela fica triste, fica acabrunhada, ela já não tem mais perspectiva de vida, ela só pensa na vida terrena, vive uma vida completamente decepcionante, sabe? A pessoa já se torna uma pessoa completamente desgostosa com a vida, se ira com um, se ira com outro, e não é isso que Deus tem para mim e para você, não é esse tipo de vida. O Senhor tem uma vida e vida em abundância na esfera da nossa alma, do nosso coração. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você. Eu não digo somente em coisas materiais, porque isso aí Deus vai acrescentando com o decorrer do tempo, mas no momento, meus amados, eu digo que Deus ele quer preencher o seu coração de alegria. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer fazer de você uma pessoa muito mais que vitoriosa nele. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Nós sabemos que temos um Deus aí que nós podemos contar no momento de angústia. Olha, você não está sozinho. Você não está sozinha, você não está à deriva, basta tão somente você fazer como o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Clame ao Senhor nesse instante, busque o Senhor,
peça perdão dos seus pecados, converta o teu coração, converta o seu coração, largue do pecado, largue da transgressão, veja o que é servir a Deus, você está entendendo? E o que é servir as coisas dessa vida, deste mundo. Você vai ver que a comparação não tem igual, porque servir ao Senhor é muito melhor, é infinitamente melhor estar servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi isso que nós podemos observar que o salmista descobriu, não é? Para que ficar sofrendo? Para que ficar chorando? Para que ficar sem perspectiva de vida? Para quê? Para que ficar abrindo brecha para que o inimigo trabalhe na sua família, na sua casa, no seu lar? Para que ficar deixando que o inimigo trabalhe no seu emprego, deixar que o inimigo trabalhe em você, colocando coisas que na verdade não vão te fazer feliz? Deixe Jesus entrar, deixe Jesus transbordar, deixe Jesus modificar a sua vida e você verá o que Deus vai fazer no seu coração e você vai ser uma pessoa muito feliz, porque o Senhor vai colocar no seu coração a sua alegria. É o que diz o Salmo de número 4, que diz aqui no versículo de número 7. Diz assim: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então a alegria vai estar no nosso coração sempre, quando nós temos o Senhor. Embora nós podemos ver as pessoas tendo uma prosperidade até mesmo material, mas eu lhe digo, a prosperidade espiritual é aquela que tem só aquele que vive para Cristo. Só aquele que vive para Cristo tem a prosperidade espiritual, que é muito melhor, que é na onde Deus ele coloca alegria verdadeira nos nossos corações. Nós não precisamos de psicotrópicos, não precisamos de remédio para dormir, nós não precisamos, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias 8, versículo de número 10. Então observe bem, que o Senhor vai te fazer dormir em tranquilidade. O Senhor, ele vai estar te guardando durante a noite. O Senhor, ele vai preservar você. É isso que o Salmo 4, versículo de número 7 até o versículo 8 está nos falando. Não é que coisa maravilhosa? E Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, como diz Filipenses 4, versículo de número 19. Então, meus amados, veja como Deus é um Deus que cuida de nós. Como Deus é um Deus que está sempre conosco para nos abençoar, para nos fortalecer. Então não desista das coisas de Deus. Não se embranhe no pecado. Não deixe as coisas do Senhor por nada nesta vida. Em Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 36 até o número 50, nós vemos ali que existiu uma mulher, né? E essa mulher é só conhecida como a mulher pecadora. Ninguém sabe o pecado dela, não sei se é adultério, se é prostituição. No entanto, vemos que Jesus ele estava visitando a casa de um fariseu, não é? Esse fariseu é identificado como Simão, não é? No versículo de número 40. Agora observe bem que esta mulher, ela estava entrando ali onde existia homens, não é? Existia ali os doutores da lei. E juntamente com eles estava quem? Estava o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi convidado por este homem para estar ali. Mas só que essa mulher ouviu que Jesus estava ali. Naquele momento, aquela mulher ela não viu, ela não mediu se ela podia entrar ali ou não. Ela quebrou todos os protocolos para poder ir até Jesus. Por quê? Porque ela tinha pecado na sua vida, porque era conhecida como uma mulher pecadora. Ela ficou pensando, eu creio que até mesmo ela tinha uma opressão na sua vida. Talvez ela estava desanimada da vida, estava cheia daquela vida de pecado, de transgressão. E naquele momento era uma oportunidade que ela tinha de ser livre dos seus pecados. Não é? Talvez, eu não sei, ela tenha lido o Salmo de número 32. Mas observe bem que essa mensagem ela cabe muito bem, né, nesses dois textos. Olha só que coisa maravilhosa. Mas aquela mulher entrou ali, ela não ficou medindo os fariseus, ela não ficou medindo os doutores da lei, ela não pensou nisso, naquilo que as pessoas estavam pensando nela, mas ela foi direto para o mestre. Ela foi direto aos pés do mestre. Ela foi direto ali com Jesus. Ela foi direto. Ninguém entendeu o que ela estava fazendo. Uns criticaram, mas né, até mesmo Simão, né, ficou criticando, mas essa mulher é uma pecadora. Se Jesus fosse profeta, Jesus não deixava essa mulher entrar. Não é verdade? Olha só. Ele ficou julgando Jesus e ficou julgando a mulher ainda por cima. Olha só. Mas só
que observe bem, que essa mulher não quis saber. Muitas vezes nós não devemos ficar ouvindo as vozes das pessoas. Você é pecador, você é isso, você é aquilo, você é... Né? Tem muita gente que está falando. Tem muito doutor da lei que fica falando. Sabe, todo mundo quer ser juiz de todo mundo. Todo mundo quer meter o pau em todo mundo. Sabe? Todo mundo quer fazer isso daí. Mas não foi isso que essa mulher ficou observando, ficaram falando, não quero nem saber, eu quero Jesus, eu quero perdão dos meus pecados, eu quero mudar o meu condicionamento, eu quero viver para Deus, eu quero ser livre desse pecado, dessa transgressão. E foi isso justamente que essa mulher fez. Ela foi aos pés de Jesus, e nós vemos que pelo texto, ela foi ali, derramou um nardo puro, né? Derramou um nardo puro sobre o pé de Jesus. Ela começou com lágrimas ali, começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Olha que coisa maravilhosa. Ela não precisou falar nada. O próprio Jesus já estava definindo ali o que ela estava, as atitudes dela, o quanto que ela estava arrependida, o quanto que ela queria, ela necessitava de um perdão, o quanto que ela queria ser mudada. E essa mulher ela conseguiu. Ela conseguiu. Aí Jesus pega e lança uma palavra aqui para Simão. Olha, Simão, eu cheguei na sua casa, eu sentei aí, você ficou conjecturando com os outros aí, você ficou falando, sabe? Você nem trouxe aí uma bacia com água para mim lavar os meus pés. Você nem me tratou direito. Tem gente que é assim. Tem gente que Jesus entra no seu coração, na sua vida, e Jesus para ele é apenas uma religiosidade. Jesus para a pessoa é apenas alguém a mais. Nós não podemos nos acostumar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ter Jesus apenas como uma pessoa que eu sirvo, que eu faço isso, eu faço aquilo, e muitas vezes nos esquecermos da nossa vida pessoal com o Senhor, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos estar aos seus pés, que nós devemos estar sempre buscando a presença do Senhor, que nós devemos estar fazendo a sua vontade em todos os termos, né? Se nós falharmos, se nós errarmos, pedimos perdão para o Senhor, dizer eu preciso do Senhor, meu Pai, me perdoa, e Deus vai perdoar. Veja bem, essa mulher ficou ali, mas Jesus, ele observou aquela mulher, a atitude dela, isso foi suficiente para que o Senhor perdoasse aquela mulher. Que coisa maravilhosa, não é? E aí, como foi falado, aquele homem ficou ali, né? Simão ficou julgando aquela mulher. Simão ficou observando aquela mulher. Olha só, Simão ficou dizendo que aquela mulher era pecadora. Mas Jesus disse, olha Simão, se uma pessoa tiver pecado e a outra tiver mais pecado ainda, aquela que tiver mais pecado for perdoada, quem se ama mais? Então o Senhor pegou, veja bem que Simão, ele pegou e disse, aquela pessoa que tem mais pecado. Aí o Senhor Jesus falou, então, essa mulher aqui, ela foi perdoada. Essa mulher aqui foi perdoada porque ela teve uma atitude totalmente contrária, não é? Daquilo que os fariseus pensavam, daquilo que os fariseus tinham como pecado, né, de julgamento. Não, o Senhor está ali para perdoar, o Senhor está ali para poder derramar a sua glória, derramar o seu perdão, o seu sangue, levantar a pessoa, restaurar a pessoa, fazer com que a pessoa ela seja integrada não somente no âmbito no âmbito emocional, material. O Senhor está aí para colocar a pessoa, sabe, de volta na sociedade, como uma pessoa que possa produzir algo na sociedade. O Senhor está para restaurar a nossa vida espiritual, a nossa vida, sabe, material. O Senhor está aí para restituir a nossa casa, o nosso lar, restituir tudo que temos. Ele está aí, meus amados. Não existe nada perdido em Jesus Cristo. O Senhor é o Deus da restituição. Ele pode restituir a minha e a sua vida. Então, como último texto aqui desta palavra maravilhosa que eu estou aqui compartilhando com você, que creio que veio do coração de Deus, né? Estava orando e o Senhor me deu esta palavra. Então, nós devemos observar que o Senhor está disposto a nos perdoar. Veja bem, observe para Jesus, não fique ligando para as críticas, não fique ligando para aqueles que ficam apontando o teu pecado, mas sim, muitas vezes a pessoa pode até falar a verdade para você, sim, é uma coisa que vai acontecer. No entanto, quando nós nos arrependemos, o Senhor vem com o seu bálsamo, com o seu perdão e nos restitui. Agora vamos ler aqui Isaías de número 53. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
não tinha beleza nem formosura. E, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, nós observamos que o Senhor, ele veio como servo sofredor para se dar pela minha e pela sua vida. Sofreu, padeceu, não é? Teve grande juízo sobre a sua vida, juízo dos homens, mas no entanto tudo que ele sofreu foi por minha e por sua causa. Para quê? Para que nós tivéssemos cura das nossas enfermidades, perdão dos nossos pecados e fôssemos o que? Restituídos à sociedade e também para adquirirmos a vida eterna. Mas que coisa maravilhosa, nós sabemos que temos um Deus que Ele amou tanto a nossa vida, mas tanto a nossa vida, né? Que sofreu por mim e por você. Um Deus que na verdade é 100% Deus e 100% homem, que sabe todas as nossas debilidades e deficiências. No entanto, esse mesmo Deus, Ele compreende a mim e a você. Basta tão somente nós pedimos a misericórdia do Senhor e o Senhor vai encobrir a nossa vida com teu amor. Tá entendendo, meu irmão? Então, observe que é assim que Deus ele quer se mostrar para mim e para você. Basta tão somente dobrar os joelhos, clamar a sua misericórdia e Ele vai correndo atrás de você. O Senhor não te rejeitou, o Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou. Na verdade somos nós que abandonamos a Deus, mas Ele está de braços abertos, porque o próprio Jesus ele fala ali em Mateus 11, no versículo de número 28, não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora coloque a sua carga sobre Jesus, Ele vai aliviar você, Ele vai dar uma carga menor para você,
Ele vai te ajudar em todas as coisas. Então clame a presença do Senhor. Então, vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia. Fortalece-nos, ó Pai. Ajuda, Pai, o teu servo e a tua serva. Eu não sei que pecado que eles estão, não sei que pecado essas pessoas vivem, mas eu sei que o Senhor é um Deus de restituição. Eu sei que o Senhor é um Deus que quer renovar, restaurar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita agora, Senhor, com a tua presença, com a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, que essas vidas venham abrir o coração para Ti e que o Senhor venha transbordar em alegria para a glória de Deus. Te louvo e te agradeço. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja uma bênção na mão de Deus e que seus frutos sejam para a glória de Deus, para a renovação da sua vida, para a restauração da sua casa e do seu lar. E que tudo que você fizer seja para ver que Deus está na sua vida e que o Senhor ele requer de você adoração. Que Deus te abençoe e fique. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos, os pastores da igreja, pela misericórdia do Senhor. Estamos unidos, firmes. O Senhor tem nos dado estratégias, o Senhor tem nos dado sabedoria, e o Senhor tem a cada dia nos fortalecido, nos animado, dando coragem, força, em direção da parte de Deus. Louvado seja nosso Deus. Continue firme, igreja. Continue esperando e confiando no Senhor, porque o Senhor está voltando, está chegando para nos buscar. Deus abençoe e fortaleça cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Glória. Amém. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos, né, compartilhando as coisas do Senhor, né, sabendo que Deus está na direção de tudo e que é Ele que nos fortalece, Ele que tem nos conduzido na presença dEle. Que Deus abençoe todos os irmãos nesta tarde, em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. Estamos firmes aí, graças a Deus, falando das coisas do Senhor, resolvendo problemas da igreja, sempre mais na unidade, na compreensão e no poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso também nós pedimos, fique firme, busque ao Senhor, porque como já foi falado, Jesus está voltando. Graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Senhor. Aleluia, igreja, graças a Deus. Sim. Mais uma vez estamos aqui, né, pela vontade de Deus, né, oportunidade maravilhosa, única, né, que o Senhor está proporcionando para a gente estar aqui tratando das coisas de igreja. Verdade. Fique firme, igreja. Glória a Deus.